Bom dia, Shabbat Shalom a todos os ouvintes do programa Emanuel Deus Conosco. Nós estamos iniciando o programa Emanuel Deus Conosco e você é o nosso convidado especial, convidado para ficar conosco, ligadinho das 8 até as 9 horas da manhã. E Deus vai falar com você. Deus tem uma palavra de fé e de esperança para o seu coração. Tema do programa de hoje: a minha história está nas mãos do autor que nunca falha, Deus. Ele escreve a nossa história todos os dias. Ele está escrevendo o nosso próximo passo. E desde a nossa concepção, Deus ele conhece e planeja cada detalhe da nossa vida, da nossa existência. Então, a nossa identidade e os nossos propósitos estão todos alinhados com a vontade do soberano. E ele faz essa história com perfeição nas nossas vidas. Olha só o que diz o Salmo 139, Terrilim 139, versículo 16. Teus olhos viram o meu embrião. No teu livro estão todos escritos os dias que foram fixados, e cada um deles nele figura. Amém? Nós vamos meditar então hoje no Salmo 139. O livro de Salmo contém 150 capítulos e 2.461 versículos. E Deus vai falar conosco numa pequena porção da leitura de hoje. Então eu convido você a ficar conosco até as 9 horas da manhã e ouvir um louvor para abençoar a sua vida, ouvir também a mensagem de hoje. E eu já quero começar o programa apresentando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Vamos orar? Abra o seu coração e vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome. Queremos te agradecer pela tua graça, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Louvamos ao Senhor, porque em mais um sábado, ó Deus, estamos aqui na tua presença. E com gratidão, podemos, ó Deus, declarar o quão bom o Senhor tem sido em nossas vidas. Então, nos prostramos aos teus pés e queremos pedir que o Senhor fale conosco por intermédio do programa hoje, Pai. Abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a tua voz. Queremos, ó Deus, que o Senhor tenha uma palavra de ânimo, de fé para nós. Em dias tão difíceis, o Senhor continua sendo, Pai, o autor da nossa história, o bom pastor que cuida de nós, que zela pelo teu rebanho, e assim estamos na tua presença. Quero pedir que do início ao término do programa, o Senhor seja o centro, o Senhor seja a direção, e que neste momento o Senhor venha alcançar a vida dos teus filhos e filhas, e que eles sejam visitados pela tua graça e cuidado, que eles sejam abençoados pelo poder da oração. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Livro de Salmo que vamos meditar hoje, 139. Tema do programa: a minha história está nas mãos do autor que nunca falha. Este autor da nossa história, ele é Deus. Amém? Então nós vamos ouvir um louvor. Já quero falar para você visitar o canal do Ministério Marcelo Assunção. E nós vamos ouvir este louvor, Sede Santos, um louvor que ele está lançando agora, mais um dos louvores abençoados. Eu lembro que eu divulguei na rádio Profetiza, e agora este Sede Santos também. Observe a letra deste hino. Ele casou certinho com a mensagem do programa passado. Um salmo que nós vamos ter hoje também vai falar conosco através deste louvor que nós vamos ouvir. Estamos direto aqui da Rádio Sarandi FM 87.5 para abençoar a sua vida. Vamos ouvir este louvor e eu já retorno.
serafim. Santo é o Senhor. Raios e trovões, buzinas a tocar, fumaça e fogo, o monte está a fumegar. Deus desceu dos céus, um querubim está pra falar ao povo de Israel. Cantam serafim, santo é o Senhor. Deus chamou Moisés para falar. No monte Sinai eu vou descer, na nuvem espessa eu estarei. Vou falar ao povo em alta voz. E o monte fumegava, e o chão balançava e tremia, pois o Senhor sobre ele estava, e como o fogo descia, como fumaça de fornalha, ao som da trombeta que sonia. Todo o monte tremia e fumegava, pois Deus Yahvé falava. Moisés, diga ao povo que eu sou santo, 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 todo poderoso Deus. Moisés, santifica esse povo, pois no meio desse povo maravilhas eu farei. Sejam santos, aleluia, sejam santos, aleluia, porque eu sou santo. Cantam serafins, santo é o Senhor, santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Jesus. Deus seja louvado, graças a Deus. Como é bom nós começarmos amanhã já adorando, né? Louvando. Salmo 139, para você que está chegando agora, tema do programa, minha história está nas mãos do autor que nunca falha. Nós vamos meditar hoje no Salmo 139, Terrilim, em hebraico 139. Nós vemos aqui que o livro de Salmos, tradicionalmente, ele é atribuído a Davi. O que é o livro de Salmos para nós, né? Ele é uma antologia de cânticos e poemas dos hebreus. Então, cada vez que nós podemos ouvir o Terrilim, os Salmos, nós nos enchemos da presença, da graça de Deus. E essa sessão aqui, ele aparece na terceira sessão do Antigo Testamento, chamado de Os Escritos, no hebraico Ketuvim. E a palavra salmo ela é de origem grega e
também denota o som de algum instrumento de corda. Em hebraico, significa terrilim, louvores. Então vamos trazer um pouquinho do pano de fundo do Salmo 139 para você conseguir entender o contexto dos versículos que nós vamos fazer a explanação na aplicação da palavra. Então, o Salmo 139, ele é em parte uma lamentação e ele também é uma oração por livramento de inimigos pessoais. Ele segue o padrão usual do tipo de salmo, de outros salmos, mas não de todos. Por quê? Porque quando nós vamos ver, vamos meditar nele, nós vamos ver que ele tem algumas divisões que não se assemelham aos outros livros, aos outros capítulos, né, do livro de Salmos. Então, essas declarações do Salmo 139, elas são mais parecidas com a literatura de sabedoria dos judeus. E nós vamos meditar em cada um dos versículos, e eu já vou trazer para vocês quais são eles que nós vamos meditar. Então, neste salmo, nós vamos ver aqui o salmista, o poeta, olhando de forma grandiosa, impressionada com a onipresença e com a onisciência do nosso Senhor, de Yahvé. Ele consegue ver também algo grandioso nisso, ele vê Yahvé, o nosso Deus, como Criador. E ele não vai falar aqui, o salmista, de coisa alguma sobre a história de Israel e também sobre as maravilhosas histórias, né, do povo de Israel. E ele também não vai falar sobre o culto no templo, porque o templo estava no coração de Davi. Então nós temos aqui um subtítulo bastante simples. Está escrito aqui, ó, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Lembrando, irmãos, que o salmo, do Salmo 138 ao Salmo 135, ele forma uma unidade. E essa unidade é toda a autoria atribuída a Davi, ao rei Davi. Embora nós saibamos que vários autores escreveram salmos, mas grande parte dos salmos realmente são de Davi. Então nós temos uma divisão aqui. E antes de nós orarmos, nós vamos orar novamente, depois que eu fizer aqui a exposição da palavra, eu vou falar a divisão para você entender quais são os versículos que nós vamos meditar hoje. Então nós temos algumas divisões. O capítulo 139, do versículo 1 ao 6, vai falar sobre a onisciência do Senhor. Temos a onipresença de Deus, do versículo 7 ao 12. E o que nós vamos meditar hoje, que é o Senhor como Criador, o Salmo 139, do versículo 13 ao 18. É o que nós vamos meditar hoje. Tem a continuidade, que vai do 19, versículo 19 ao 22, que é a imprecação contra os ímpios. E também quando o salmista mostra aqui ele sondando e conhecendo o coração, que é o versículo 23 e 24, e assim encerra o salmo. Então nós vamos fazer a exposição da palavra e nós vamos orar novamente. E eu gosto muito de fazer isso, porque é uma prática que nós temos que fazer, né? Pedindo uma iluminação do Eterno. Versículo 13. Lembrando que a tradução dessa Bíblia talvez seja diferente da sua. Esta é a Bíblia de Jerusalém e talvez a tradução sua seja semelhante, mas o contexto é o mesmo. Versículo 13. Sim, pois tu formaste os meus rins, tu me teceste no seio materno. Eu te celebro por tanto prodígio, me maravilho com as tuas maravilhas. Conhecias até o fundo do meu ser. Meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito, em segredo, tecido na terra mais profunda. Teus olhos viam o meu embrião. No teu livro estão todos inscritos os dias que foram fixados, e cada um deles nele figura. Mas a mim, que difíceis são os teus projetos, Deus meu. Como sua soma é grande. Se os conto, são mais numerosos que a areia. E se termino, ainda estou contigo. Amém? Nós vamos ler até o 18.
E eu convido você a fazer uma oração, fazer uma tefilá comigo em hebraico. Vamos orar? Soberano Deus, mais uma vez estamos na tua presença e queremos neste momento pedir a tua iluminação, Senhor, sobre a tua palavra. Que o Senhor venha, ó Deus, falar conosco por intermédio dela. A tua palavra não muda, mas nós mudamos com a tua palavra. Fala conosco, ó Deus, manifesta a tua glória e o teu poder. Alcança a vida dos teus filhos e filhas e que eles sejam abençoados, Pai, nesta manhã com esta palavra. Oramos mais uma vez em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Então nós vemos aqui, irmãos, que o salmista ele já começa no versículo 13 dizendo assim, ó: sim, tu formaste os meus sims, tu me teceste no seio materno. Em outra tradução, tu formaste o meu interior. Aqui, o salmista já nos mostra uma visão clara do eterno. Deus, o Criador de todas as coisas. Ele que formou as partes internas e misteriosas do homem, os órgãos, né, o corpo, o ser humano. E ele, o próprio Deus, é quem controla todo esse desenvolvimento do feto, né, desde o ventre da sua mãe. Então, o nosso Deus, ele está nos olhando desde o ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia muito antes disso. Aqui diz literalmente no hebraico rins, porque os hebreus, eles consideravam que os rins eram a sede das emoções. Nós falamos coração, né? Então, algumas versões você vai ver esta palavra coração, mas aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém está rins. Você vai ver também esta mesma figura usada de linguagem no Salmo 7, versículo 9, no Salmo 16, versículo 7, no 26, versículo 2, no Salmo 73, versículo 21. Então, aqui, o salmista ele está vendo como se Deus, o Eterno, tivesse a costurar. Como diz, né, o comentarista, o Champlin, ele fala que é como se Deus tivesse a costurar ali o homem no ventre da sua mãe. Estivesse fazendo cada parte. Talvez seja melhor pensar nos sims, né, como se os sims falassem. Genericamente, nós podemos ver que o Eterno está cuidando do feto em seu desenvolvimento. Então, mês a mês, o nosso Deus, ele cuidou de nós no ventre materno. E falando, irmãos, a respeito disso em conhecimento científico, como o poeta pôde usar uma figura assim, né, tão bonita, expressando tão bem, tão feliz em suas colocações, porque nós sabemos que aqui nesse texto, ele usa uma figura de uma mulher como costurando uma peça de tecido. Tal como uma mulher habilidosa, que tem os seus dons, que ela sabe costurar, que ela sabe fazer todo tipo de habilidade em costura, aqui nos mostra que como se Deus estivesse ali junto ao feto, costurando, fazendo uma costura. Então, é uma figura poética, mas ela é muito bonita. Um comentário interessante de Adam Clarke, ele diz assim, abre aspas, os hebreus acreditavam que os rins eram a primeira parte formada em um feto humano, pelo que essa declaração pode significar que Deus lançou os fundamentos do ser de um homem, fecha aspas, como eu expliquei para vocês. Então, Deus, o Eterno, ele sabia que o salmista já estava em formação no ventre da sua mãe. E é essa menção que o salmista faz. Deus, o Eterno, ele conhecia você quando você estava no ventre materno. Ele se preocupou com você. Até hoje, no seu desenvolvimento, na sua idade, o Eterno está cuidando de você. E o que Deus conhece plenamente, a nossa ciência continua tateando em busca pelo conhecimento e vai, muitas vezes, buscar essa resposta sobre os mistérios da formação, né, do feto, de um embrião, e não vai conseguir encontrar. Eu estava lendo a respeito e eu estava vendo que logo no primeiro mês que ocorre a fecundação, a implantação do embrião ali no útero,
Começa a se formar a placenta, o saco gestacional, tubo neural, o coração começa a iniciar, a desenvolver, que é a primeira, quarta semana. No segundo mês, que é quinta, oitava semana, já ocorre a fecundação. Aliás, no primeiro mês ocorre a fecundação. E no segundo mês, o coração do feto já começa a bater. Se a mulher for fazer um ultrassom, ela vai ver já o batimento cardíaco. Já começa a formar o cérebro, a medula espinhal, os principais órgãos. Surgem os braços, pernas, mãos, os pés. Olha que maravilha de Deus, que obra maravilhosa de Deus. No terceiro mês, ou da nona à 12ª semana, é que o embrião ele começa a ser chamado de feto. E há algo que nós descobrimos em tudo isso, uma grandiosa operação divina, irmãos. É inegável você dizer que não existe vida onde há vida, que não existe Deus aonde há Deus. Nessa misteriosa criação, Deus inventou todo esse processo e deixou que as leis naturais perpetuassem esse processo. Então, cada detalhe foi planejado com muito carinho, com ternura, com amor, em prol do ser humano, em prol da minha vida, em prol da sua vida. E ele diz aqui, no versículo 14, eu te celebro por tanto prodígio e me maravilho com as tuas maravilhas. Conhecias até o fundo do meu ser. Aleluia. Ele está maravilhado, irmãos. De um modo assombrosamente maravilhoso, o Eterno nos formou. E o salmista, o poeta, ele parou aqui nesse momento, deste versículo, para agradecer e louvar a Deus. Ele estava, neste momento, olhando, nossa, como Deus operou tão grandiosamente, tão maravilhosamente na vida humana, na minha vida. Olha, a providência de Deus presente. E como continua sendo, né, irmãos, até hoje, a providência de Deus. Se não fosse a providência, a graça de Deus, o cuidado dele, os livramentos que recebemos, nós não estaríamos aqui. Então, nós fomos maravilhosamente criados. Você foi maravilhosamente criado. Houve uma grande providência nesse processo, uma grande inteligência do Eterno, e poder também estavam nessa operação. O Todo-Poderoso, ele estava operando. Então, a criação de um desígnio a ser realizado foi uma manipulação tremenda de Deus. Ele soube fazer, somente ele pôde criar. Vocábulo bara, né? Somente ele pôde fazer todas as obras que fez. E o salmista ficou maravilhado ao saber de tudo isso. Ele se maravilhava diante disso tudo. Acredito eu, conjecturando que a alma dele naquele momento se encheu de iluminação. Um poeta, né? Ao escrever essa questão, ele deve ter tido muita compreensão, deve ter pensado muito para poder escrever essas lindas palavras. E somente Deus, Todo-Poderoso, Onipotente, poderia ter realizado essa obra maravilhosa que foi efetuada. E o poeta, ele expande essa ideia do feto para depois, para as demais maravilhas também que foram criadas. Então, Deus Todo-Poderoso, ele foi o Criador, ele opera e sustenta a vida. E sabe o que ele deseja para nós? Uma vida próspera e longa. Uma vida próspera, uma vida abençoada. Esse é o anseio do coração do Pai. Que o Senhor nos conceda tal graça. Amém? De uma vida próspera e de uma vida longa. E as maravilhas criativas do nosso Deus, de Yahvé, elas levam a mente humana a refletir e a temer também esse poderoso poder, né? Esse espantoso poder que ele operou. E os homens realmente ficam admirados diante da obra da criação.
Quem já não parou um dia para ficar olhando o céu estrelado? Quem já não parou algum dia para ficar olhando as árvores, o barulho do vento, o mar? Quem já não parou? Então, se nós pararmos para refletir, como estamos refletindo hoje, sabe o que vai acontecer? A nossa admiração vai crescer mais. Porque nós vamos ver que nós somos parte de uma criação maravilhosa de Deus. Nós não fomos criados por acaso e nem de qualquer forma. Todas as nossas características que estão no nosso DNA foram escritas pelo autor da vida, Deus. E todas as ciências, irmãos, elas podem também fazer perguntas, ter esses pensamentos, né? Acredito que nós teremos ainda notáveis descobertas ao longo do caminho, mas verdadeiramente a natureza é algo assustador. Eu fiz geografia, 5 anos de licenciatura, 6 de bacharel. Fiz uma parte também do mestrado, algum tempo de mestrado, um semestre. E eu estudei tanto sobre a natureza e não sei nada. Por quê? Porque é um conhecimento muito vasto, muito amplo. Nunca sabemos nada, não é verdade? Lemos, estudamos, mas não sabemos o suficiente. Versículo 15. Meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito, em segredo, tecido na terra mais profunda. Em outra tradução, os meus ossos não te foram encobertos. No hebraico original diz literalmente assim. É como se os ossos eles fossem pintados de uma certa forma, que eles fossem todo o sustento do corpo, toda a base, né? E toda a estrutura, o qual o resto depende. E todo o corpo, e ele é formado em torno dos ossos. E isso não estava oculto por Yahvé, pelo nosso Deus. Seu espírito, o agente de toda a operação, estava presente. E no oculto fomos formados, em segredo, tecido na terra mais profundo. Então aqui, irmãos, é uma obra secreta. Uma obra secreta do Eterno, num lugar secreto, que é o ventre materno, e evidenciado somente por Deus. Somente Ele estava te vendo naquele momento que você estava no ventre materno, mais ninguém. A mãe poderia olhar por ultrassom, mas ela não tinha toda a visão que Deus poderia ter. Então, nós somos formados numa complexidade muito grande no ventre materno. E o salmista, ele diz assim ainda, ó, em segredo, tecido na terra mais profunda. Ele fala aqui de uma maneira poética, delicada, falando sobre o ventre da mulher. Mas naquele lugar que o feto estava sendo formado ali, em toda a sua complexidade, os eruditos, eles têm uma ideia. E é muito bonito a gente ver essa ideia, porque é o indício da pré-existência. É o indício da pré-existência, porque a pré-existência, irmãos, ela foi aplicado às almas no céu e não às almas no Sheol. Então, explicando para você, todas essas... por outra parte, né, nós podemos ver que as partes inferiores da Terra poderiam ser uma referência ao mundo invisível, antes mesmo do nascimento. Então, o poeta, ele estava falando uma linguagem poética sobre as operações da natureza, seus enigmas, a formação do homem, né? Diz Champlin, né? No ovário dos mistérios de Deus. Mas nós vemos aqui que ao abordar este versículo aqui, nós podemos ter essa ideia da pré-existência, antes mesmo de nascermos. E isso é grandioso. Versículo 16. Teus olhos viam o meu embrião. No teu livro estão todos escritos os dias que foram fixados e cada um deles nele figura. Teus olhos viam o meu embrião. O nosso Deus estava nos vendo, cuidando de nós. Talvez na sua tradução da sua Bíblia está escrito: os teus olhos viram a substância ainda informe, porque era um ser minúsculo, um embrião.
O hebraico desse versículo aqui, irmãos, ele é bem difícil, pelo que existem várias ideias e emendas também que tratam sobre esse assunto. A tradução de Elicote, no hebraico, diz lateralmente como segue, assim, vou ler para você. Meu feto, literalmente rolou, viu teus olhos, e no teu livro foram todos eles que ainda ficaram registrados. Dias foram formados, e nenhum deles neles. Então, de uma Bíblia para outra muda muito. Em outra versão também, da Revised Standard Version, que confundiu ainda mais a minha cabeça, eu não vou falar aqui essa tradução, mas o que nós não estamos falando, né, a respeito das traduções, mas para você entender que todas as versões antigas, é isso que foi a minha análise, que todas as versões antigas fazem dos dias da vida dos homens, ou os homens nascidos no decurso daqueles dias, como diz aqui, significando, né, a parte do último versículo que fala assim, ó, e no teu livro foram escritos os dias que foram fixados, e cada um deles nele figura. Então, o que nós precisamos entender é que no livro de Deus, o homem já é um ser vivo. Ele já foi criado. E ele é favorecido pela providência antes mesmo daquele dia da sua existência. Olha que tremendo isso. Antes de você nascer, você já é favorecido. Eu vou contar um episódio que minha mãe sempre me lembrava. Quando ela estava com 9 anos, quando eu estava com 9 meses, no ventre dela, no ventre materno, próximo já dos dias, né, do meu nascimento, minha mãe teve um tombo, ela caiu e bateu a barriga. Aparentemente não foi nada, foi ao hospital, mas não aconteceu nada. Naquela época, né, irmãos, não era tão fácil o ultrassom como hoje. E quando eu nasci com um dedo quebrado e uma costela quebrada. E interessante, irmãos, que o meu dedo, ele ficou defeituoso, ele ficou a vida inteira do mesmo jeito, ele ficou quebrado, ele é torto. Mesmo que eu arrume ele acaba voltando à posição dele. Então, nós podemos ver a providência de Deus. A magnitude, irmãos, dessa ideia, deste cuidado de antes de nascermos, antes de estarmos no ventre materno. Jeremias, e Miau, ele fala assim um trecho bem interessante, no capítulo 1, versículo 5, que ele fala assim, ó. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Antes que te formasse no ventre te conheci. Olha a preexistência. Então o Eterno já nos conhecia. Romanos 8, 28, até o versículo 30 também fala essa ideia de preexistência. A palavra do Senhor fala assim, e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Palavras de Paulo, de Shaul. Então nós vemos aqui a preexistência. Deus já deu ao homem o seu número de dias. Quanto tempo ele vai viver? O que e como ele também deveria viver? Como ele vai viver? Até mesmo antes do seu nascimento. Isso é providência de Deus, irmãos, operando diariamente em favor do homem, operando em favor da minha vida. Porque Deus, ele vai escolher para cada um de nós um certo tipo de vida e também de acordo com a vontade dele. Tudo, a soberania dele, toda a soberania dele, tudo que fazemos é tudo para ele. Tudo gira em torno do nosso Deus. Salmo 37, 23 diz que os passos de um homem bom são determinados pelo Senhor. Então, que Deus nos conceda essa graça de termos os nossos passos realmente guiados pelo Senhor. Malaquias,
profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 16, ele fala assim, ó: então aqueles que temiam ao Senhor falavam frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para que temessem ao Senhor e para que se lembrassem do seu nome. Então, nosso Deus tem um grande memorial eterno. Está tudo ali, gravado, anotado, todos os nossos passos que são determinados pelo Senhor. Amém? Versículo 17: mas a mim que difíceis são os teus projetos, Deus meu, como a sua soma é grande. Que difíceis são os teus projetos, Deus meu, como a sua soma é grande. Talvez na tradução da sua Bíblia está escrito que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos. E eu gostei muito de meditar neste versículo, porque Deus falou muito comigo. Por quê? Porque os pensamentos de Deus, irmãos, nós não podemos entender a mente de Deus, mas os pensamentos de Deus para o nosso benefício são bons. Os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito são pensamentos bons, são pensamentos favoráveis, são pensamentos benéficos. Resumindo, são pensamentos preciosos. Deus quer o nosso bem sempre. Sempre Ele vai querer o seu bem. Abre aspas, olha o comentário de Falsete. Quão frios e pobres são os nossos pensamentos em relação a Deus. E quão indizivelmente amáveis e gloriosamente ricos são os pensamentos dele para conosco. Deus, ele não é como nós, como ser humano. Às vezes você se pega ali, né, pensando mal de alguém, cometendo lachon-hará contra aquela pessoa, no seu coração triste por algo que ela fez para você. Mas Deus não. Deus, ele conserva a sua natureza na perfeição. Então, quão frios e pobres realmente são os nossos pensamentos em relação a Deus. E muitos dos pensamentos de Deus, irmãos, são incompreensíveis. As coisas que ele faz em nossa vida, nós não entendemos. E não basta, né? Nós queremos falar assim, eu quero entender os porquês. Melhor entender os para quê, Senhor, né? Então, nós sabemos que os pensamentos de Deus são pensamentos em prol do homem, em benefício do homem. E Deus pensa o bem de você. Talvez você esteja pensando, aquela pessoa pensa mal de mim, aquela pessoa falou mal de mim. Mas Deus pensa bem de você. Então, alegre o seu coração. E isso vai resultar em tudo o que Deus fizer, o que o Eterno fizer para o seu bem. Versículo 18. Se os contos são mais numerosos que a areia, e se termino, ainda estou contigo. Olha só como são os pensamentos de Deus, são mais numerosos que a areia. E se os termino, ainda estou contigo. Ou se os contasse, né, os grãos de areia, ou se contaria também. Então, os pensamentos do Eterno, irmãos, em benefício do homem, são mais numerosos que cada partícula de areia em todas as praias do mundo inteiro, do globo terrestre inteiro. Olha só quantos pensamentos bons Deus tem ao seu respeito. E os seus pensamentos do nosso Deus são tão vastos em número, então também são grandes obras que Ele vai fazer nas nossas vidas. São grandes propósitos que Ele vai efetuar em nossas vidas. Não podemos esperar tão pouco de um Deus tão grande. Então, nenhum dos pensamentos do Senhor, eles são anulados ou eles caem inútil por terra. Eles prosperam. Eles seguem adiante. E esta figura da areia, uma figura de linguagem, né, irmãos, que o salmista usa, se os contos são mais numerosos que a areia. Então, essa figura de linguagem também foi usada para indicar os filhos de Abraão. Lembra lá em Gênesis, no capítulo 22, quando ele fala, né? Vou fazer a leitura aqui para você entender. Que deveras te abençoarei e grandiosamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar.
e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Então estava indicando aqui os filhos, né, quase inumeráveis de Abraão ou de Israel. Foi usada esta figura de linguagem areia. Oséias, capítulo 1, versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que num lugar onde se lhes dizia, vós não sois o meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, esta figura de linguagem é para mostrar a numerosidade, quão grande que é a soma dos pensamentos de Deus em nosso bem, em nosso benefício. Arquimedes, ele tentou provar que o número das partículas de areia não é infinito. E realmente, ele é infinito. Mesmo se alguém tentasse numerar, iria ver que é infinito. Como que nós vamos pegar cada partícula da areia de todas as praias do globo terrestre, do mundo inteiro? Então o salmista fala aqui, se os conto, ou contaria se contasse. Com estas palavras aqui, conjecturando, imagino que o salmista, deitado na sua cama, no seu leito, ele estava ali pensando a respeito das obras maravilhosas de Deus. Ele estava pensando a respeito de Deus. Você já se deitou à noite na sua cama, no seu leito, e você começou a falar com Deus em seu coração e pensar em coisas que Ele fez, nas bênçãos que você recebeu, nas lutas, nas tristezas. Você começou a conversar com Deus como um amigo, abrindo seu coração. Acredito que o salmista estava ali naquele momento pensando nas obras maravilhosas de Deus. Os pensamentos dele estavam entremeados com esse assunto da criação, do embrião, do feto, do desenvolvimento. E ao acordar, a mente dele continuava trabalhando nas mesmas linhas. Olha só o que diz Isaías, Yeshayahu, capítulo 26, versículo 9. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito, que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque, havendo os teus dias juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Com minha alma te desejei de noite, com minha alma te busquei, com minha alma pude observar, Senhor, as tuas maravilhas. O desejo do meu coração, irmãos, que assim como o salmista, no Salmo 139, nesta pequena meditação que nós fizemos, do versículo 13 ao 18, nós possamos, durante a noite, buscar o Senhor em sonhos, falar com Ele em nosso coração, termos bons pensamentos a respeito do Senhor. E quando nós despertarmos, os nossos pensamentos ainda estejam centralizados em Deus e em muitos dos seus atos de providência para nós, atos providenciais que Ele tem para nós. Então, ao dormir, ao se levantar, agradeça ao Senhor, que Ele seja o seu primeiro pensamento, modeni, assim os judeus falam ao acordar. Obrigada, Senhor, porque eu estou vivo. Obrigado, ó Deus, porque mais um dia o Senhor me colocou aqui na terra para um propósito. Obrigada. Quando aprendemos a agradecer, irmãos, o mundo inteiro ao nosso redor se transforma. A gratidão é a base para que Deus possa nos abençoar mais. Tenha um coração grato. Seja grato com o que Deus te deu. Amém? Nós somos frágeis. A natureza humana é frágil, e por isso que há o cuidado do Eterno por nós. Neste Salmo 139, eu pude ver o cuidado de Deus na minha vida. E creio que você também está vendo o cuidado de Deus na sua vida. Que Ele te criou para um propósito, para uma missão, e que antes mesmo de você nascer, Ele já te cercava com todo cuidado. Ele já olhava cada partícula do seu corpo sendo formada. A ciência pode tentar explicar, mas o conhecimento de Deus é muito grande. Deus te conhecia, Deus te conhece de ouvir falar. E eu convido você nesta manhã a fazer uma oração comigo. Quero que você abra o seu coração se essa mensagem falou com você. E já agradeça
pelo dom da vida, pelo autor que escreve a tua história, que é Deus. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer pela tua palavra, agradecer pela tua graça, pelo teu eminente cuidado em nosso benefício. Sabemos, ó Deus, que antes mesmo de estarmos, ó Pai, no ventre da nossa mãe, já éramos acolhidos pelo Senhor. No beneplácito do Pai, o Senhor já nos via. O Senhor já ouvia batido do nosso coração. Então nós queremos te agradecer, porque de um modo, Pai, maravilhoso o Senhor nos formou. Devemos ser gratos todos os dias, ó Pai, pelo dom da vida, pelo privilégio, ó Deus, da existência. Não sabemos quando vamos partir, ó Deus, deste mundo. Nós sabemos que em cada passo do nosso caminho, o Senhor estará nos guardando e terá bons pensamentos ao nosso respeito, em nosso benefício, ó Deus. E nesta manhã, Senhor, com meu coração cheio de alegria e gratidão, eu apresento a vida dos teus filhos e filhas, para que eles sintam o cuidado do Senhor, ó Deus, em benefício de cada um deles. Que eles sejam visitados pela tua graça, beneficiados, ó Deus, pelo poder da oração, tocados pelo teu Santo Espírito, e que o Senhor venha transformar, Pai, essas vidas e essa história de forma diferente. O Senhor é o autor da vida, o autor da nossa história. Por isso, nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Como não se maravilhar, como não se emocionar com um tema tão lindo, que é a criação do homem, do ser humano. Vamos ouvir então, para terminar, filha, eu vou dar a bênção final para os irmãos daqui a pouquinho. Nós vamos ouvir de novo o louvor do Marcelo Assunção, pastor Marcelo Assunção, que é de Resende, Rio de Janeiro, e ele está divulgando esta nova canção. Então siga, Ministério Marcelo Assunção. Este louvor chama Sede Santos. É um louvor abençoado que nós estamos tocando. Sábado que vem eu vou tocar o outro, o Profetiza, que é muito bonito também, um louvor abençoado. E logo vou estar divulgando com o livro em mãos, o livro que o pastor lançou. Amém? Vamos louvar e adorar ao Senhor. Sejam santos, sejam santos, sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, sejam santos. Santo é o Senhor. Raios e trovões, buzinas a tocar, fumaça e fogo, o monte está a fumegar. Deus desceu dos céus, um querubim está a falar ao povo de Israel. Cantam serafins, santo é o Senhor. Deus chamou Moisés para falar. No monte Sinai eu vou descer, na nuvem espessa eu estarei.
falar ao povo em alta voz. E o monte fumegava, e o chão balançava e tremia, pois o Senhor sobre ele estava, e como fogo descia, como fumaça de fornalha, ao som da trombeta que sonia. Todo o monte tremia e fumegava, pois Deus Yahvé falava. Moisés, diga ao povo que eu sou santo, 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 todo poderoso Deus. Moisés, santifica esse povo, pois no meio desse povo maravilhas eu farei. Sejam santos, sejam santos, porque eu sou santo. Canto serafins, santo é o Senhor, santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Jesus. Graças a Deus, louvor abençoado, hein, pastor Marcelo Assunção, está nos acompanhando pela live. Temos vários amigos aqui nos acompanhando, o pastor Marcelo Assunção de Resende, a irmã Elísia da Costa, a Leila Adriana também, amiga minha, a irmã Érica, que sempre está conosco, uma bênção, o irmão Sabino, Bino, também foi alcançado pelo programa Emmanuel Deus Conosco. Estarei orando, irmão, pela sua vida, amém? Que Deus venha te abençoar. Estamos em live, fazendo a nossa transmissão. Também o irmão Naldo, quem mais aí? Pessoas de várias cidades, municípios diferentes, estados diferentes, acompanhando o programa Emmanuel Deus Conosco, acompanhando a Rádio Sarandi FM 87.5. Você pode deixar sua mensagem, seu pedido de oração também pelo WhatsApp, tá bom? Da rádio. Você pode mandar a mensagem e falar assim, ó, missionária, me apresenta nas suas orações. Pelo Facebook estamos em transmissão também. Então, irmãos, nós queremos encerrar com a bênção apostólica. Aonde você estiver, coloque a sua mão assim, ó, faz uma conchinha e para você ser abençoado, amém? Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai, o perdão dele te alcance e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida hoje e sempre. Amém? Que você tenha um sábado santificado, sábado que você venha guardá-lo, obedecendo o mandamento do Senhor, e também que durante esta semana, começando amanhã, né, o domingo, o início da semana, você tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção, de prosperidade. E se lembre que os pensamentos do Eterno a seu respeito são pensamentos benéficos, no seu benefício. Então, grandiosas coisas vão acontecer. Amém? Grandes coisas vão acontecer na sua vida nessa semana e você vai testemunhar
da glória, do poder e do cuidado de Deus. Então nós estamos encerrando o programa Emanuel e agradecendo aos mantenedores que apoiam o nosso ministério, que oram por nós, que ofertam para que nós possamos pagar o nosso horário aqui na rádio. Que Deus abençoe a todos. Shabbat Shalom.